Agora o seu jornal fala sobre os direitos de uma parcela bem específica da população, as mulheres estrangeiras presas. O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania atua desde 1997 pela igualdade de gênero, garantia de direitos e combate ao encarceramento. Um de seus projetos mais antigos completa 15 anos amanhã, dia 23 de novembro. É o projeto Estrangeiras, uma equipe de profissionais que trabalha fazendo a comunicação entre as presas e suas famílias, presta orientação jurídica e aciona instituições quando necessário, como consulados e embaixadas. Há 15 anos, havia 40 mulheres estrangeiras presas em São Paulo. Hoje são mais de 300, de cerca de 60 nacionalidades. Para a gente saber mais sobre o projeto Estrangeiras, a gente recebe a Isabela Cunha, que é advogada e faz parte dessa equipe. Olá, Isabela, seja bem-vinda. Obrigada. Isabela, começa contando para a gente como que funciona esse trabalho de vocês, então, e por que surgiu a necessidade de oferecer essa assistência? Quando o ITTC começou a atuar, em 97, a gente fazia visita às penitenciárias femininas. E aí, nessas visitas, foi identificada essa população de mulheres estrangeiras, que era bem reduzida, mas que tinha algumas especificidades, como a dificuldade de comunicação com as funcionárias e funcionários do estabelecimento, porque a grande maioria não fala português, sim, a dificuldade de contato com a família, a grande maioria não mora aqui, então elas não recebem visita da família e aí o contato fica sendo só por meio de carta, o que pode demorar muito. E aí, identificando essas dificuldades e também as dificuldades delas de entenderem os direitos delas aqui no Brasil, a gente criou o Projeto Estrangeiras, que desde 2001 faz esse acompanhamento dessas mulheres migrantes que estão em conflito com a lei aqui em São Paulo. A gente falou que eram 40 há 15 anos atrás, há 15 anos e agora são 300. Qual é o maior número de mulheres e vem da onde? É uma grande variedade, é isso. São mais de 60 nacionalidades diferentes. A grande maioria vem do continente africano ou do continente da América do Sul. E essas mulheres, elas estão inseridas numa realidade da grande maioria das mulheres que estão no sistema prisional. 65% respondem por crimes ligados ao tráfico. Por que essas mulheres acabam se envolvendo com o tráfico? É por conta de uma vulnerabilidade social? No caso das mulheres que a gente acompanha, cerca de 90% está presa por tráfico, é bem maior essa quantidade. Sim. E a grande maioria delas são mulas, são presas transportando pequenas quantidades de drogas aqui no aeroporto de Guarulhos. E geralmente elas se envolvem com esse transporte por questões financeiras, dificuldades financeiras no país de origem, que geralmente são países onde elas têm mais dificuldades econômicas, países em crise, países em guerra. E elas acabam sendo aliciadas, se envolvendo com tráfico para conseguir alguma oportunidade de trabalho informal, né? Já Sim. que lá no país delas, elas não têm essa possibilidade. Nem sempre elas são residentes do Brasil, então muitas vezes elas estão fazendo só esse trabalho de viagens e são pegas aqui no Brasil, é isso? Sim, a grande maioria não reside aqui, elas vêm para cá para ficar 2 semanas, mais ou menos, e elas Sim. retornariam para o país delas ou para outro país, enfim, carregando a droga. Mas aí essas mulheres ficam presas aqui, né? Sim. Como que dá essa comunicação? Parte do trabalho de vocês é fazer a comunicação entre essas mulheres e as famílias. Eu imagino que muitas devam ser mães. Como que é que vocês fazem essa comunicação com os filhos, por exemplo? O que a gente tenta fazer é para que elas continuem exercendo a maternidade delas, ainda que à distância e ainda que elas estejam privadas de liberdade. Então, a gente facilita esse contato, a gente faz ligação semanalmente para as famílias e a gente facilita o envio de cartas das famílias para elas e delas para as famílias para tornar isso um pouco mais rápido. Sim. E aí elas conseguem acompanhar, através desse serviço, o crescimento dos filhos, ou mesmo elas continuam gerenciando a vida da família, porque a grande maioria é a principal responsável pela família antes de vir para cá. E elas continuam tentando fazer isso, ainda que numa prisão transnacional. Sim. Se não fosse esse serviço que vocês prestam, como que seria isso? Acho que seria um pouco mais difícil, porque elas dependeriam exclusivamente do envio de cartas pelo correio, o que pode demorar muito tempo. Sim. E, às vezes, as cartas ficam represadas nas unidades prisionais por uma questão de eles têm que revisar, né, as cartas, Sim. enfim. Com o nosso apoio, é claro que a gente tem a supervisão da penitenciária também, mas isso acaba sendo um pouco mais rápido. E eu acho que haveria grandes chances do vínculo familiar delas ficar bastante comprometido, ou muito mais comprometido sem a nossa atuação. Sim. Quem que financia o projeto? Atualmente a gente tem o financiamento do Instituto das Irmãs de Santa Cruz e a gente tem um convênio com a Defensoria Pública da União,
que compartilha estagiárias com a nossa equipe. Então, a gente tem essa atuação bem próxima, que é muito bom, é muito importante, porque a Defensoria é responsável pela defesa de grande parte das mulheres nos processos criminais. Sim. Então, essas estagiárias atuam diretamente, elas fazem atendimento também, o que aproxima a Defensoria do caso que vai ser defendido, que é muito importante para a defesa das mulheres. Isabela, depois que essa mulher sai do sistema prisional, eu imagino que assim, para outros presos deve ser difícil também, para elas deve ser muito difícil se reinserir, essa reinserção na sociedade. Vocês continuam acompanhando essas mulheres depois? Sim, sem dúvida. Tem crescido muito o número de mulheres egressas, que a gente chama, né, que são essas que estão cumprindo pena em liberdade ou em liberdade provisória. Sim. E, especialmente para elas que são migrantes, é muito mais difícil estar aqui, porque elas geralmente não residiam aqui no Brasil, então elas não têm sequer um lugar para ficar. E aí a gente acaba sendo uma referência para elas quando elas saem, porque elas já têm esse convívio com a gente dentro das unidades. Quando elas saem, elas vêm procurar a gente na nossa sede. E aí a gente tenta facilitar a localização de vaga em centros de acolhida, por exemplo, para quem não tem para onde ir. A gente facilita para que elas consigam documentação, acesso a trabalho, acesso à saúde, à educação, enfim. A gente tenta facilitar que elas acessem os direitos delas, que por vezes elas nem conhecem. Claro. Só para finalizar, teve algum caso que mais te marcou nesses tempos que você trabalha com isso? Tem vários casos, é difícil citar um, mas para mim, cada caso, eu tenho acompanhado especialmente os casos das mulheres que são mães, que têm bebês dentro da penitenciária. Sim. E aí, enfim, várias coisas podem acontecer. E aí, todo caso de uma mulher que consegue sair da penitenciária com filho e liberdade, para mim, é uma grande conquista. Claro. Porque aí elas não têm que entregar o bebê para adoção, enfim. Sim. Todo sucesso para vocês nesse trabalho que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela sua presença aqui, Isabela. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco mais aqui. Que ótimo, obrigada. Obrigada, Thalita.